E aí, pessoal, como que vocês estão? Pessoal, mais uma pergunta. Todo mundo que está aqui já realizou a atividade que eu deixei lá? Sim. Sim, eu já fiz. Ok. É porque a minha intenção era justamente fechar a atividade hoje, né? Mas aí, conforme a orientação da coordenação, é para a gente aguardar mais um pouco para ver se não aparecem todos os alunos. Por que isso? Tá tendo, em relação com todos os professores, tá tendo poucos alunos realizando as atividades, tá? E alguns alunos parece que sumiram, porque a gente faz uma reunião semanalmente para discutir sobre as aulas, como que será o andamento, né, do resto do semestre, e a gente está notando poucos alunos assistindo às aulas, tá? E justamente a intenção nossa, né, que esses alunos não sumam, não ficam desamparados, ok? Então, eu não sei, né, eu sempre vejo o que eu percebo aqui com vocês, pelo menos com essa turma, que é sempre os mesmos alunos que estão presentes, né? Nossa turma, como vocês já sabem, é uma turma grande, mas em média a gente sempre tem 22 alunos no máximo. Nossa turma tem 38 alunos. Então, eu não sei o que está acontecendo com esses alunos, né? Justamente pela forma de aula remota e tendo mais tempo em casa, eram para que todos assistissem, né? Basicamente. E outra coisa que eu queria falar com vocês, como eu sempre chegava em sala de aula, né? E até mesmo aqui eu comentei com vocês que, que muitos alunos não entravam, né, no AVA, não participavam, não fazia o desafio da nota máxima, não baixava o material, não utilizavam o AVA realmente como uma ferramenta de estudo. Nesse momento isso mudou, né? Eu tenho que dar parabéns para vocês, porque eu estava olhando o andamento da turma no AVA e justamente o que aconteceu foi uma situação inversa, né? Hoje vocês todos, todos, eu entrei lá no sistema, justamente todos os alunos estão vendo todo o material e estão quase participando de tudo. Então hoje a fisioterapia tem 99% dos alunos utilizando o ambiente virtual, né, que é o AVA. Então, dar os parabéns para vocês. É lógico que eu acho que isso aconteceu justamente por causa desse cenário que estamos hoje, né, não tendo aula presencial, a aula é de uma forma remota. Então, justamente eu acho que isso facilitou, né, para que todos os alunos utilizassem mais o AVA. Ou, né, também por aluno ter mais tempo, talvez seja isso também, consequentemente acaba utilizando mais e estudando mais. Então, como eu sempre puxava a orelha de vocês, hoje eu estou dando os parabéns e fiquei feliz quando a gente viu esse resultado. A fisioterapia ficou em primeiro lugar da avaliação de Sorocaba inteiro. E lembra que eu sempre falava para vocês, ó, a enfermagem ficou em primeiro, a odonto ficou em primeiro, e, consequentemente, agora, assim, consequência não, graças a Deus, né? Que a gente está em primeiro. Então, a fisioterapia ficou em primeiro, né, nesse primeiro bimestre. Então, parabéns a vocês, que continue assim, continue acessando, continue fazendo as atividades, continue, sabe, cada vez mais utilizando isso, que eu acho que realmente esse período foi bom para vocês entenderem que também o AVA, né, realidade virtual, é muito importante na aprendizagem de vocês, não só a aula com o professor, mas vocês utilizarem dessa tecnologia, né, utilizarem desse benefício que a Anhanguera também propôs, né? Que propõe a vocês. Então, parabéns, pessoal. Continue assim, tá? Não pare, ok? E em relação à nossa disciplina, eu não sei se alguns professores já comentaram com vocês semana passada, tá? Mas a gente também, pela reunião e pela direção está pedindo isso para a gente, o que acontece?
algumas aulas exige uma carga horária de aulas práticas. E essas aulas práticas, né, provavelmente não serão realizadas esse semestre, eu acho, né? Porque, não sei se vocês viram, mas o governo prorrogou até dia 31 desse mês ainda a quarentena. Então, teoricamente, se, né, pudermos voltar a partir do dia 1º, aí creio que as aulas práticas serão realizadas ainda. Então, talvez a Anhanguera, né, ou sei lá, o sistema mude um pouquinho, empurre um pouquinho as avaliações, né, tanto a avaliação 2, quanto também a segunda chamada, e por assim vai. E aí eu acho que talvez sejam realizadas. Mas caso não seja, alguns professores estão modificando isso. A gente está tentando fazer alguma coisa para modificar e ver o que vai fazer com as aulas práticas. Então, com vocês, vale salientar que a nossa disciplina ela é 100% teórica, tá? Então, ela não tem carga horária prática, ela é justamente uma disciplina 100% teórica, então a gente não terá esse problema, ok? Só que, se vocês olharem, né, seguirem pelo livro, o que acontece? A nossa disciplina, ela só vai até a seção 4.3. Então, hoje, a gente entra na 4.1. Então, teoricamente, a gente terá mais 2 semanas de aula, que seria exatamente o nosso cronograma inicial. As 2 semanas de aula, né? Aí a última a gente iria fazer uma revisão e na próxima seria avaliação e encerraria o semestre. Tudo bem? Só que isso ainda para a gente continua, eu acho que não tem um porquê a gente mudar. Então a gente vai abordar hoje o nosso tema, semana que vem a outra, e na próxima semana também a outra. E aí, uma semana antes da avaliação, a gente realiza uma revisão, ok? E aí depois é a avaliação. Certo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Alguma pergunta? Nada? Tá. E uma outra coisa, pessoal, que até semana passada aconteceu isso, toda vez que entra alguém, eu tenho que ficar aceitando, né? E aí, a gente está tendo reunião essa semana, alguns professores, e isso é uma configuração da Microsoft, do Teams mesmo. Então, não tem como eu mudar isso, porque teve alguns alunos que falaram assim, mas tem professores que colocaram para aceitar sozinho. Não colocam. A única coisa que eles fazem é o sistema de, na hora de projetar, tem como mudar, né, e não alterar a tela, e só eu conseguir ver a tela, tudo bem? E aí o aluno não vê que o professor está parando para aceitar, é somente isso, tá? Mas só que assim, não tem como colocar automaticamente para aceitar. Então, eu acho que aquela coisa de bom senso dos alunos entrarem no horário, né, se possível, é o que a gente tem que fazer, porque senão realmente a gente vai ter que, às vezes, ficar parando a aula para aceitar, certo? Em relação à nossa aula, né? Não sei se vocês já viram lá, eu modifiquei o material, porque aquele material que eu tinha, eu achei que poderia tentar melhorar e reduzir e fazer de uma forma mais simples, para que fique fácil o entendimento de vocês, tá? E aí eu acrescentei algumas coisas, então eu mudei aquele material em relação à aula de hoje, ok, pessoal? Então, vocês vão ver que a nossa aula de hoje, ela é bem simples, assim, em relação ao conteúdo que vocês já estão acostumados, certo? Então, não tem nada de difícil, tudo bem? Então, para quem já viu, hoje, né, a nossa aula é a atuação da fisioterapia na saúde da mulher e na atenção secundária e terciária. A atenção da mulher, ela não muda em relação às outras, né, que a gente fala atenção idoso, adolescente, a criança, e semana que vem a gente vai falar diante da diabetes, depois cardiovascular.
o que que acontece? A atenção da mulher é a mesma coisa, não vai mudar. Não é porque falar assim, então, se uma mulher tiver com diabetes, eu estou atuando na atenção da mulher e não diante a atenção à diabetes. Não é isso. O importante que vocês precisam saber é a atuação do fisioterapeuta diante do SUS, né? Na atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Isso não muda, ok? Mas é aquilo que eu sempre falei para vocês, existe os programas, né? Existem os programas e é isso que vocês têm que entender, que os programas do SUS existem algumas regras e algumas leis, né? Tem algumas coisas que a gente precisa saber justamente pensando, né, futuramente, que eu já falei para vocês, caso vocês queiram participar em concurso público, em prova de residência, então tudo isso sempre vai cair. Isso não modifica, certo? Então, pessoal, só para vocês entenderem um pouco, a gente, na fisioterapia, a gente tem especialidades, como a gente já tinha falado, né? A gente citou algumas especialidades como a quiropraxia, a osteopatia e a acupuntura, que também são especialidades da fisioterapia e são reconhecidas pelos COFITO e CREFITO, certo? E também a fisioterapia na saúde da mulher, ela é reconhecida também pelo CREFITO como uma especialidade do fisioterapeuta. Isso ela foi lá em 2009, tá? Pela resolução 372 de 2009. E a área, basicamente, ela engloba tudo relacionado à mulher. Tanto algumas doenças específicas, tá? Alterações, vamos colocar assim, no corpo da mulher como um todo, tanto alterações que ocorrem na infância, na adolescência, na fase adulta e no idoso, sendo mulher, ela pode estar relacionada com a fisioterapia na saúde da mulher, tudo bem? Não diferencia, é aquilo que eu sempre falei para vocês, não diferencia de uma área para outra. Então, tanto eu tratando uma idosa ou uma adulta, né, jovem, ou uma adolescente, então eu posso atuar de qualquer forma, eu tendo a especialidade na área da saúde, né, na especialidade na saúde da mulher, então isso não precisa ser um profissional ou um especialista em criança e adolescente, mas eu sendo especialista na saúde da mulher e atendendo uma criança, né, uma menina ou uma adolescente, né, vamos colocar assim, isso engloba tudo, tá? Só para vocês entenderem a diferença. E lembrando que a fisioterapia, o profissional fisioterapeuta, ele é um profissional generalista. Então, a gente sempre vai atender de qualquer forma, tendo ou não tendo a especialidade, certo? Só que o que diferencia, o que muda, exemplo, se você abre uma clínica de fisioterapia e você quer colocar lá, clínica especializada em saúde da mulher, você precisa ter especialização, tá? E reconhecida pelo CREFITO e pelo COFITO. Não é só porque eu sou fisioterapeuta, eu atuo em qualquer área, eu vou colocar lá na minha clínica. Então, eu vou colocar a área que eu quero. Fisioterapia na saúde da mulher. Não é isso, ok? Você tem que ser especialista, tem que estar registrada sobre isso para você utilizar de uma forma de marketing. Essa é a diferença de a gente ter uma especialidade ou não. Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo ver a imagem? Sim. Sim. Tá. Então, pessoal, para a gente entender, né, como atuar na saúde da mulher e algumas alterações, né, em relação à mulher, a gente precisa saber um pouco sobre as alterações, a diferença entre uma mulher e um homem. Então, a gente encontra alterações, vamos colocar, biológicas, né? Então, alterações também posturais, diferenciações entre homens e mulheres, existe isso, ok? Então, exemplo, sabemos que no homem, o homem só carrega o cromossomo X, né? E na mulher, a mulher ela carrega tanto o cromossomo X quanto o Y, ok? Então, o que define, exemplo, o sexo da criança é sempre a mulher, porque a mulher ela tem os dois cromossomos e ela tem afinidade para qualquer cromossomos, né? Vamos dizer assim.
Então, quando, né, tem lá o processo de Professor, formação, sim, desculpa estar interrompendo, mas a mulher é XX e o homem que é XY. É o espermatozoide que define, não é? sim, o espermatozoide não, porque o homem, ele libera os dois dentro do espermatozoide. Mas quem define depois é a mulher. Consegue entender? Porque aí a mulher que vai ter o contato do RNA, né, do espermatozoide, e ela vai liberar a fita de RNA dela, ali vai entrar num processo de formação do feto e é ali que vai ser decidido o sexo. Mas não é o homem que define. Ok? Tudo bem, pessoal? Pessoal? Tudo bem, professor? Tá. Então, pessoal, uma outra coisa isso é notável, né? A mulher em relação ao homem, ela tem um baixo nível, né, do hormônio testosterona. Então, por isso que o homem, consequentemente, ele tem a facilidade, né, de ter um aumento de massa muscular. E às vezes a mulher tem uma dificuldade em relação a isso, certo? Justamente é aquilo que a gente fala, né? Pelo corpo da mulher, pela beleza da mulher. Então, é bem mais fácil a gente ter um homem mais musculoso do que uma mulher musculosa. Consegue entender? E isso é um princípio, né, justamente da mulher. Tudo bem? Certo, pessoal? E aí, em relação à quantidade de massa corporal, a mulher ela tem uma massa corporal menor, geralmente, tá? Menor em relação também ao homem, e uma diferenciação, vamos colocar, anatômica e estrutural, justamente que a gente encontra, é na pelve da mulher em relação à pelve masculina. Então, se vocês observarem na imagem aqui, a pelve masculina, a gente encontra uma pelve ela menos alargada, tá? Mas no sentido longitudinal, teoricamente é maior, certo? Então, a base sacra do homem aqui, se vocês olhar, isso daqui seria a base, ela é menor, justamente porque a pelve masculina ela é mais estreita e não é larga, tá? Comparada quanto a da mulher. E aí, olhando a da mulher, a gente vê que a mulher ela tem a pelve mais larga, ok? Então, vocês olham que o sacro da mulher também longitudinal, ele é menor, mas só que ele também é mais alargado, ele tem essa tendência. Justamente isso ocorre, né, pela mulher ela ser preparada para sempre para ser mãe, né? Então a mulher ela já nasce biologicamente, né, geneticamente preparada para ser a mãe, né, para gerar, vamos colocar assim, a criança dentro dela e essa criança ter a facilidade de sair. Então, a mulher, consequentemente, ela tem mais elastina no corpo, ela tem mais elasticidade. Então, vocês pegam o pubis do homem, vocês vão ver que geralmente o pubis do homem ele tem menos mobilidade, a sínfise púbica do homem ela é menor em relação à sínfise púbica da mulher. Então, se vocês conseguirem palpar a sínfise púbica, tanto do homem quanto da mulher, vocês vão sentir ela mais da mulher mais alargada, com mais cartilagem, né, com mais sínfise que em relação ao homem. Tudo bem? Isso é bem visível. Eu acho que todo mundo sempre soube disso, da relação tanto do homem quanto da mulher. Justamente algumas alterações ortopédicas que a gente pode encontrar na mulher é justamente ocorrido por causa disso, né? Por ter a base mais alargada, ok? Então, exemplo,
a mulher tem a tendência de ter mais problemas em joelho. Então, porque o índice de lesões femoropatelar, né, ou de alterações femoropatelar é maior em mulher? Justamente por causa disso. Tudo bem? Então, quando ocorre isso? É justamente naquela fase que a gente fala de maturidade. Quando a criança, né, se transformou em adolescente, na adolescência tem toda aquela puberdade, aí sim a mulher começa a ganhar o quadril, começa a ter a pelve de uma mulher adulta. E aí que podem surgir essas alterações. Então, por isso que a fisioterapia preventiva, também na fase da adolescência, é primordial essas mulheres. Porque o profissional entendendo disso, sabendo disso, dessas alterações que a gente tem, que se chama-se alterações dinâmicas, por exemplo, como o valgo dinâmico, certo? Aí a gente já pode atuar pensando nessas alterações, como prevenir essas alterações nas meninas. Tudo bem, pessoal? Aí as alterações na mulher, quando ela está grávida, pode ser ocorrer em qualquer sistema, certo? Só que como consequência, né, pela gravidez, geralmente aparece, né, sintomas mais específicos como ortopédicos, cardiovascular, respiratórios e urinário. Então, ortopédico, vocês sabem que modifica por causa da postura da mulher quando grávida, ok? Cardiovascular, a gente já falou um pouquinho da circulação fetal, então a mãe não vai estar só trabalhando pela circulação dela ou pelo sistema cardiovascular dela, ela vai estar tentando suprir o sistema cardiovascular também da criança, consequentemente, alterando o sistema cardiovascular, a mãe trabalhando mais, ela tem que trabalhar mais o sistema respiratório dela para produzir mais oxigênio para dois, né? E, consequência também, o sistema urinário ele sempre vai estar sobrecarregado disso, porque quem está eliminando também, né? Vamos colocar assim, alterações das crianças, não alterações das crianças, mas o metabolismo da criança que está dentro da mãe é justamente o sistema urinário da mãe. Então, por isso que às vezes, tá, pessoal, é comum ter uma mãe durante a gravidez que ela tem muita infecção urinária ou muita infecção no trato urinário, certo? Como alteração, né, alterações ortopédicas e a fisioterapia, ela trata muito isso, tá? Não numa forma só reabilitativa, porque lembrando que a gravidez, ela vai ser um processo, vamos colocar assim, de passagem, né, numa fase, então não é o que a mãe vai ter isso sempre, mas pensando nessas alterações, essas alterações elas podem ocorrer, né, no processo, vamos colocar na fase da gravidez, e se pendurar até depois da gravidez, e a mãe ficar com essas alterações. A tendência é que a mãe tenha um biofeedback natural, que após o parto o corpo se ajeite e volte à fase inicial como era antes, certo? Mas a gente sabe que em alguns contextos pode ser que não ocorra isso. Exemplo, quando a gente tem uma figura aqui de uma mulher normal, a gente pode observar, né, vamos colocar as lordoses e também a cifose, certo? Então, a mãe, ela tem a tendência de ser, né, normal quando não está na fase de gravidez, e conforme vai aumentando a barriga, conforme vai passando, né, os dias de gestação, não só pelo peso da criança, não só pelo aumento, certo? Vamos colocar assim, da alteração da barriga, né, por causa do feto, mas isso ocorre algumas alterações importantes. Exemplo, pelo feto, né, pela alteração disso, de ter um feto, de pesar mais a barriga, consequentemente, né, uma das coisas mais importantes que acontece é a mulher muda o centro de gravidade. Então, vocês vão ver que a mulher começa a ter a tendência de jogar o corpo mais para trás, justamente alterando, né, o centro de gravidade. Isso, como consequência, acaba aumentando, né, tendo uma hiperlordose lombar
e numa tentativa de retificação da lordose cervical. E aí também você aumenta um pouquinho a cifose. A gente pode olhar a cifose, né? Então ela também aumenta um pouquinho em relação também junto com a lombar. Então não é só uma hiperlordose que a mulher tem. Então ela tem algumas alterações também na cervical que a gente tem que observar, que é a tentativa de uma retificação, tá? E uma cifose. Justamente isso, a estratégia da mulher, ela utiliza para tentar controlar o centro de gravidade, para que não tenha alterações no centro de gravidade. E é importante isso para que ela ande, para que ela tenha equilíbrio. Então, é justamente isso, né, que faz a mulher ter essa alteração. E na gravidez, também é comum, né, não só uma alteração estrutural, mas a gente vê algumas alterações cardiovasculares, por exemplo, edemas em membro superior, edema em membro inferior, também pela alteração cardiovascular, tá? Então, além disso, a gente fala do sistema respiratório, a mulher trabalha mais, o sistema respiratório ele fica mais comprometido na tentativa de melhorar o sistema cardiovascular, mas não é só por isso, né? Lembrando que a mãe ela altera também o diafragma, que o diafragma é 80% da respiração ocorre no diafragma, então por isso que às vezes a mãe se sente mais ofegante, se sente mais cansada, é justamente pelo diafragma também. Então são algumas alterações que a gente tem que entender e levar como objetivo no nosso tratamento. Tudo bem, pessoal? E aí, o que a gente pode fazer na gestação? Não sei se vocês eram desse tempo, né? Mas eu não sou tão velho, mas eu era assim, desse tempo. O que acontece? Muitos, né, falavam, a mulher quando está grávida, ela não pode fazer muita coisa, não pode fazer muito esforço, tem que ficar em casa, tem que repousar, tem que ter um mínimo de atividade. E aí, como que tudo muda, né, devido à evolução na medicina, os estudos que vão abordando, e descobriu também que o exercício físico, ele promove muito mais benefícios na mãe, né, do que malefícios. Lógico, isso se não for uma gravidez de risco, por exemplo, mães diabéticas, mães hipertensas, ou tem alguma alteração, ou pelo menos o deslocamento, né, da placenta. Então, se a mãe não tem essas alterações, o exercício físico, ele é indicado, tá, para a mulher. Então, nós fisioterapeutas vamos atuar nessa fase de reabilitação, né? Vamos pensar reabilitação na gestação. Não é isso, porque não é uma condição patológica, tá? Vocês conseguem entender? É uma condição normal. Então, mesmo a gente fazendo um exercício aqui, mesmo a gente trabalhando a mãe, a gente vai estar trabalhando numa forma preventiva. Consegue entender a diferença, pessoal? Então, o que nós, né, hoje é o mais indicado, assim? Então, a gente sabe que a gente tem que trabalhar com a flexibilidade da mulher, trabalhar também exercícios respiratórios justamente pelo controle diafragmático, trabalhar a musculatura pélvica, tudo bem? Então, além de promover, né, toda aquela ação preventiva de futuras alterações biomecânicas, né, a surgimento de lombalgias, ou alguma alteração como a incontinência urinária, tudo isso a gente vai estar promovendo na tentativa de uma facilitação durante o parto, ou uma recuperação mais rápida pós-parto, tá? Então, o Pilates hoje em dia, ele é muito recomendado, os médicos é o que mais recomenda para a mulher hoje é o Pilates, porque eles sabem que o Pilates trabalha o períneo, o Pilates trabalha a parte respiratória. Além disso, ele promove o bem-estar psicológico, né? Diminuição de estresse, diminuição de ansiedade. Então, eles indicam bastante o Pilates. O yoga, ele também está sendo bastante utilizado na prática da gestação, justamente pelo controle da respiração, diminuição de tudo aquilo que a gente já falou da ansiedade, estresse, além de trabalhar um pouquinho a respiração por causa da parte diafragmática, tá? Com a fisioterapia em si, flexibilidade, fortalecimento e controle da musculatura pélvica. Então, a gente também pode fazer treino de equilíbrio com essa mulher
justamente na alteração de melhora desse centro de gravidade, certo? Espera aí, pessoal. E também a gente pode trabalhar, né, com tudo, como se fosse um pilates no solo, com a bola suíça, estabilização segmentar, então controle da musculatura respiratória, alongamento, né? Aí a gente pensa não forçando muito, mas sim no limite da mulher, mas pensando no benefício, certo? Então, exemplo, o que eu vejo muito, que me faz pensar bastante, fisioterapeuta trabalhando com a mulher, né, gestante, e vai fazer a flexibilidade, o alongamento, e não faz o alongamento correto. Independente de qualquer situação, pessoas, o que acontece? Se você não fizer o alongamento correto, nos princípios do alongamento, de alongar até atingir, né, a fase elástica, para atingir a fase plástica, e a gente ter o controle disso, para ter uma alteração muscular sem risco de lesões, a gente não vai ter benefício nenhum em fazer isso. Então, por estar grávida, eles pensam, não alonga muito, não força, não faz isso. Não é justamente isso. Qualquer situação e qualquer patologia, a gente tem que ir pensando nos princípios da técnica a serem utilizada. Eu acho que isso que é o que a gente fala, o feeling da fisioterapia. Porque vocês escutam muito por aí, isso não funciona, alongamento muscular não funciona em tal coisa. O uso de recursos eletrotermofótoterapêuticos não funciona para nada, porque os pessoal vai lá, só liga o aparelhinho. Então, o que acontece? Não é que não funciona. Às vezes eles são utilizados no momento errado, tá? Ou eles não são realizados corretamente. Então, independente da situação, se vai fazer o alongamento, faça o alongamento correto. Se vai fazer o fortalecimento, faça o fortalecimento correto. Se você vai trabalhar relaxamento da musculatura, trabalha de uma forma correta, né? Seguindo os princípios da técnica. É isso que vocês têm que sempre pensar, ok? E aí, pensando na mulher também pós-gestação, então aí entra uma fisioterapia, vamos pensar assim, num modelo mais específico, né? Um modelo mais reabilitativo, aí sim seria vamos dizer, um contexto de atenção terciária, tá? Então, pós-gestação, é comum mulheres com lombalgia, a cicatriz da cesárea, caso seja, né, não seja um parto normal, pode apresentar aderências. Então, além disso, de aderências a essa região da cicatriz, pode apresentar falta de mobilidade, e aí pode gerar fibrose nisso, tá? Que todo o processo cicatricial gera uma fibrose. E aí, consequentemente, possa atrapalhar, tá? Vamos pensar na mobilidade e motilidade visceral. Porque se você tem uma fibrose, se você tem uma aderência em qualquer região do abdômen próximo às vísceras, isso pode atrapalhar na mobilidade e motilidade do restante das vísceras. O que seria isso? Os movimentos, né, peristáltico das vísceras. Cada víscera tem seu movimento, cada víscera movimenta mais determinada ação. Então, isso pode alterar e aí pode, consequentemente, né, aquela mulher que pós-cesárea, com uma cicatriz que tem aderência, é aquela mulher que apresenta uma lombalgia crônica, inespecífica, que ninguém sabe de onde está e o porquê está ali, né, mas tem a dor. Aquelas mulheres que apresentam gastrite, queimação, refluxos e sem ter alteração nenhuma, aí vai ao médico, faz o exame, fala, você não tem nada. Não sei por que você tem isso, você não tem nada, só evita alguns alimentos, porque deve ser por causa dos alimentos. Sendo que não é assim, tá? Então, esse contexto que a gente pode pensar numa cicatriz e alterações da musculatura pélvica. Então, quando, né, gestante, a gente sabe que a musculatura ela vai se adaptar, como eu já disse para vocês, por isso que a mulher ela tem mais o hormônio elastina no corpo, então a mulher ela tem
a facilidade de ser mais flexível, né? Justamente por causa disso, para ter essas alterações quando gestante, tudo bem? E aí, consequentemente, isso faz com que ela altere toda a sua musculatura. E é aquilo que eu falei para vocês, do pós-parto, né, justamente num parto normal, por isso que sempre o parto normal como eu digo, justamente num parto normal, pós-parto, né, a mulher ela tende a ter o biofeedback do corpo entender que o feto saiu, que a criança saiu, e consequentemente vai voltar ao normal, tá? Mas essas alterações de não ter esse biofeedback do corpo se reorganizar novamente, isso ocorre bastante em mulheres com cesárea, tá? Porque pense comigo, a cesárea ela não é um biofeedback positivo nem negativo, ela é simplesmente uma alteração relacionada com, como que eu posso dizer, justamente pela cesárea, né? Então, o que que ocorre? Eu fiz a retirada do bebê e a mulher não estava tendo feedback naquele momento, o corpo dela não sabe como reagir. Então, por isso que uma mulher que tem um parto normal, ela demora 7 dias, 8 dias ou 10 dias para se recuperar. Tem mulher que já faz o parto normal, um dia depois já está andando normal, não sente mais dor, não tem nada. Na cesárea, o corpo entende como se fosse um insulto. Você fez uma lesão no corpo. Você fez uma lesão e do nada tirou um feto que estava ali. Então, consequentemente, isso altera bastante, tá? Então, aí a gente tem que pensar nessa musculatura que é uma musculatura que estava alongada e do nada ela não volte ao normal. Então, tem mulheres, tá? É comum na prática a gente encontrar essa fissura, né, do abdômen. A gente vê essa mulher com o abdômen em certas partes mais espaçados, justamente pós uma gravidez. Então, a fisioterapia a gente também atua nisso, ok? Pensando que uma outra alteração que a gente tem que levar em relação à musculatura abdominal, principalmente o reto do abdômen, né, o reto abdominal, a gente vê que ele tem bastante aponeurose, que justamente são os tendões que cortam o músculo, como se fosse uma forma de aponeurose. E, consequentemente, esse tecido, né, ele é um tecido conjuntivo. Então, ele tem os componentes mais inelásticos. Ele não tem essa capacidade de estender e voltar, estender e voltar, estender e voltar. Então, quando ele assume uma forma de deformidade, tá? Esse tecido conjuntivo ele vai fazer o quê? Ele vai se deformar, ele vai alongar e, consequentemente, pós-parto, ele tem a tendência de não voltar, justamente pelas suas propriedades inelásticas. Ele não tem essa capacidade de retorno à sua, né, função normal, não a função, a sua estrutura normal. Então, por isso que às vezes as mulheres ficam com esse espaçamento, com essas fissuras ou lacunas, a gente pode falar. Tudo bem, pessoal? E aí, como atuar nisso? Então, primeiro, lombalgia. A gente pode pensar em analgesia. Então, a gente pode utilizar recursos eletrotermofototerapêuticos, tá? Lógico, sendo indicados, cuidado com mulheres que têm alguma, né, restrição, placa, ou hipersensibilidade, ou hipossensibilidade, né? Então, a gente tem que avaliar isso, entender também. Mas aí, basicamente, a gente vai trabalhar o fortalecimento da musculatura pélvica. O que mais tem na literatura hoje é a estabilização segmentar, né? Então, a gente tem que fazer os exercícios de ponte, tem que trabalhar junto com a respiração muscular, tem que fortalecer a musculatura profunda, né? A musculatura mais intrínseca do abdômen e da coluna. Aumento da flexibilidade ou ganho da flexibilidade, então alongamento muscular, contrações excêntricas é primordial também na reabilitação. Diminuir essas aderências. Aderência a gente também pode usar recursos eletrotermofototerapêuticos,
ou técnicas de terapia manual, que a gente utiliza para justamente no intuito de quebrar essas fibroses, né, diminuir essa aderência, melhorar o aspecto dessa cicatriz e devolver, né, um pouquinho de elasticidade, diminuindo, né, vamos colocar essa fibrose e melhorando a mobilidade daquela região da cicatriz. Justamente pensando naquilo que eu falei para vocês, da mobilidade e motilidade das vísceras, tá? Ou do períneo, colocar assim. E uma reeducação postural, né? Se a mulher tinha um aumento de hiperlordose, aumentava a lordose, né? Levando uma hiperlordose, uma hipercifose e uma tentativa de retificação da cervical, ela mudou tudo isso. Então a gente tem que fazer os exercícios tanto para cervical, quanto para torácica, quanto para lombar, e também trabalhar essa postura novamente, essa reeducação postural. Então aqui, né, o Pilates novamente, o RPG, essas técnicas caberiam bem nesses pacientes, tá? E depois disso também, eu, né, como fisioterapeuta, orientaria esse paciente exercício cardiovascular. Então, é o paciente vai andar, vai caminhar, vai ter um gasto energético, vai melhorar seu metabolismo. E só dessa forma que o seu corpo ele vai voltar a agir naturalmente. Ok, pessoal? Ok. E também a fisioterapia na saúde da mulher, né, a gente atua bastante, tem bastante pacientes também, principalmente no pós-cirúrgico de câncer de mama, que é uma das doenças que mais atinge a mulher. Então, na prática, é comum, tá? Vocês encontrarem as mulheres com essa alteração, com essa retirada da mama, né? Então, pensando-se nisso, a gente tem que pensar em todo o sistema. Lógico, pessoal, é aquilo que a gente sempre fala. Uma contraindicação, né? Para qualquer coisa, qualquer técnica, qualquer situação, a gente tem que sempre pensar, é o câncer. Então, o câncer nem que o exercício físico vai fazer mal no câncer. Não é isso. Porque vocês vão ver que existe a especialização em oncologia, né? Reabilitação em oncologia. Então, para que se especializar se não pode fazer? É lógico que pode fazer. Mas é a cabeça dura da saúde em si. Vamos colocar assim. Porque, se você está lá no hospital fazendo fisioterapia num paciente oncológico, o médico não fala nada, né? Porque você está numa situação oncológica, você é respaldado para aquilo. Mas se chega uma mulher no seu consultório com câncer de mama e você faz um exercício, ele vai falar que você vai prejudicar a mulher, ou vai piorar a mulher, ou sei lá, né? Você pode até mexer na mulher de alguma forma, ela passar mal e o médico falar que a culpa é do fisioterapeuta. Então, cuidado com isso. Então, realmente ver se está tudo controlado, se ela tem prescrição médica. A gente tem que tomar esses cuidados, que isso mantém a integridade da nossa profissão. Então, cuidado com isso. Mas se a mulher está lá, tá com prescrição, ela pode fazer, não tem mais sintomas, a doença está controlada, pós-cirurgia. Então, você está respaldado a realizar isso, tá? Então, a gente tem que pensar, né, em fortalecimentos e alongamentos do membro superior, justamente pensando na musculatura que fica um tempo em desuso, do sistema cardiovascular desses músculos. Então, pensando também facilitação do retorno venoso, né, do retorno linfático. Então, a gente pode utilizar bastante aqui, e é utilizado, né, a drenagem linfática, ok? Exercícios respiratórios, justamente não é só porque vamos pensar na mama, né? Tirou a mama, vai ter alteração pulmonar porque vai trabalhar mais o sistema cardiovascular. Não, é a mesma forma da aderência que a gente falou lá na pelve, né? Pela cicatriz cesariana, aqui você pode ter uma aderência nas pleuras, né? Justamente pela cicatriz da pós-operatório. Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, diminuir, vamos pensar esse processo cicatricial dessa cicatrização,
quebrar essa fibrose, devolver a mobilidade, tá, a essa região, e na tentativa também de melhorar essa fáscia, né, pulmonar, essa fáscia torácica. Então a gente pode fazer isso, ok? E aí, consequentemente, trabalhar exercícios respiratórios e expansão pulmonar também, ok? Então, aqui também eu acho que caberia a gente fazer um exercício cardiovascular para essa mulher, não só correr, mas exercício cardiovascular, que a gente utilize bastante o membro superior. Por exemplo, a gente tem um que é bem utilizado na prática clínica, que é o ciclo ergômetro para membro superior. É como se fosse uma bicicleta, né, só que para membro superior. É menor e a mulher fica fazendo. Isso facilita, né, o retorno venoso, melhora a circulação. Então, é uma prática bastante utilizada. E é aquilo que eu já falei, pessoal, é trabalhar com isso. E aí avalia como um todo depois, vê se tem algumas alterações, né? E aí você trabalha. Você pode trabalhar cervical, você pode trabalhar lombar, pode trabalhar torácica. Então, de uma forma geral, esse paciente. A gente tem que ir sempre pensando fora da caixinha de trabalhar como um todo o indivíduo, né? Não é só uma retirada de mama, eu vou trabalhar só a região da mama. Não, a gente tem que pensar num contexto geral com essa mulher, certo? E aí, pessoal, uma outra coisa que a gente atua bastante na saúde da mulher é a incontinência urinária, tá? Então, a incontinência urinária, existe diversos tipos, mas a gente sabe que ela é mais definida em 3 tipos. Então, é a incontinência urinária por esforço, tá? A urgência da incontinência urinária por esforço, ou a bexiga hiperativa, tá? Ou a mista, que é tanto uma incontinência urinária por esforço ou uma bexiga hiperativa. Então, o que seria, né, uma bexiga hiperativa? Vamos colocar assim. No estado normal, a bexiga ela fica nesse formato oco, esse formato mais aberto, mais expandido, justamente para quê? Para que a urina caia, fique ali, né, pingando, o ureter deixa ficar pingando na bexiga, e a bexiga fica como reservatório, fica cheio. E aí, quando a gente sente a bexiga cheia, a gente vai até o banheiro e elimina. É basicamente isso. Mas o que seria uma bexiga hiperativa? Por espasmo visceral, ela acaba entrando no estado de uma contração crônica. Então, ela fica realmente mais com espasmo. Então, ela fica numa contração crônica, né? Então, ela fica como se ela ficasse contraindo e liberando a urina. Então, isso basicamente seria a bexiga hiperativa, tá? E a continência urinária por esforço, o que seria isso? Vamos colocar. É realmente qualquer movimento que a gente faz, qualquer alteração, vamos colocar assim, da musculatura, qualquer movimento, tanto de mobilidade, motilidade visceral, ou algum movimento específico das musculaturas, acaba liberando, acaba tendo escape da urina. Então, isso é ocasionado, eles falam que é por esforço. Então, qualquer esforço que a pessoa realize, inspirou mais forte, tossiu, abaixou, fez algum exercício específico, né, ou algum esforço mais específico, tem o escape de urina. Então, para mim, pessoal, isso é o que eu trabalho na clínica, tá? Pela anamnese, teoricamente, a gente já consegue entender o que seria uma por urgência, né? Uma hiperativa ou uma por esforço. Isso interfere bastante? Sim. Para mim, e na minha opinião, interfere muito no meu tratamento. Por quê? Porque quando eu consigo identificar, né, que realmente a mulher é por esforço, aí eu já penso de uma forma mais global. Eu penso, então essa mulher que tem esforço pode ser por alterações, né, justamente no períneo. Então, alguma musculatura está com espasmo,
né? Pode ser por causa da mobilidade ou motilidade de diversas vísceras, pode ser alteração no diafragma, pode ser alteração também na pelve. Então, eu tento encontrar as alterações, né, biomecânica, muscular. Então, eu faço também, né, avaliação de força, avaliação de flexibilidade, de dor. Então, eu tento também encontrar áreas mais hipersensíveis, né, justamente pelos dermátomos. Então, dá para a gente avaliar isso. Então, e a gente tenta encontrar alguma alteração. Quando eu identifico, né, ou pelo histórico clínico dela, ou às vezes até ela chega por diagnóstico com uma bexiga hiperativa, aí eu penso, né, que seria um contexto mais realmente da bexiga. Então, eu já penso na inervação dessa víscera. Então, qual é a inervação, né? Tanto simpática quanto parasimpática dessa víscera. Então, aí eu tento atuar mais nisso. Então, exemplo, né? Que é simples assim, tá, pessoal? Estou tentando dar um exemplo simples. A inervação autônoma dessas vísceras mais baixa, como bexiga, útero, né? Escroto, vamos colocar assim, o que acontece? Ela é mais lombosacral, né? Ou sacrococcígea. Então, vou lá, tento ver, pode ser uma alteração no sacro que está levando a uma alteração na inervação dessa víscera, e por isso que ela está hiperativa. Então, às vezes você manipulando, mobilizando o sacro, fazendo exercícios ali, né? No controle da lombopélvica, certo? A gente pode melhorar essa inervação e essa pessoa pode até, né, ter ausência desse sintoma da hiperatividade. Ou, por um outro contexto, na situação parasimpática, pode ser por causa da inervação disso. Então, a inervação parasimpática, o controle das vísceras, né, visceral, está na torácica. Então, você vai lá ver, às vezes você vê uma vértebra torácica rodada, uma vértebra torácica alterada, ou o paciente tem uma hipercifose, né, ou tem uma retificação. Então, pode ser alteração da torácica. Então, teoricamente, para mim, tá, pessoal, no meu contexto, uma incontinência urinária, né, que seria para uma bexiga hiperativa, eu acho que seria um contexto mais fácil de ser tratado, porque a gente realmente só pensa na víscera. Agora, quando é por esforço, é aquilo que eu falei, às vezes a bexiga ela vai estar sofrendo por alterações de outras estruturas, e aí a gente já teria que, né, uma forma de caçadores aí encontrar uma alteração, né? Vamos ver, vou avaliar o diafragma, vou ver diafragma, vou ver cintura pélvica, vou avaliar dermátomos, miótomos. Então, é basicamente isso. E aí, pessoal, a gente pode ter a mista, que seria as duas. Então, aí, eu acho que não tem como a gente entender qual que vem o primeiro, né? Se ela já tinha uma bexiga hiperativa e isso, consequentemente, levou a uma alteração nas outras estruturas e aí vem ter uma incontinência urinária por esforço, ou tinha por esforço antes, e aí por você ter dado um estímulo muito grande na bexiga, e aí pode virar uma bexiga hiperativa. Então, acho que isso é difícil de a gente descobrir, mas talvez a gente possa entender nos exames clínicos e tanto na história clínica do paciente, tá? Então aí seria mais difícil, eu acho, de a gente descobrir, ok? Alguma pergunta aqui, pessoal? Não. E aí, a fisioterapia convencional, o que a gente faz, pessoal? Primeiro, é aquilo que eu falei para vocês, trabalhar bastante essa musculatura, tá? Então, não é só o fortalecimento, a gente tem que pensar na flexibilidade desses músculos, saber se ele está trabalhando correto. Incontinência urinária, pessoal, Arislander, tá? E eu, como sugestões para vocês também, eu acho que vocês deveriam fazer isso, é sempre avaliar a pelve dessa paciente, principalmente paciente que já teve, né, uma cesárea, ou a paciente que já teve uma gestação. Então, olha a mobilidade, né? Avalia a mobilidade pélvica,
vocês sabem fazer isso de mobilização, né? Vocês sabem pegar uma articulação, mexer uma articulação. Então, olha, vê, palpe os locais, né? Vai lá, palpa o pubis da pessoa, os ilíacos da pessoa, o sacro, vê se as espinhas ilíacas, ambas estão, né, tanto superior, quanto antero-superior, quanto póstero-superior, se elas estão alinhadas, né? A gente às vezes pode ver que uma está mais alta que a outra, isso já é um indício que alterações na pelve essa pessoa tem, tá? Então, a pelve, vocês sabem que ela não é, né, só o quadril, que ela vai movimentar, ou facilitar, ou ela sustenta o peso. Além disso, a nossa pelve, ela realmente, né, aquele terminologia antiga de bacia, ela realmente funciona como uma bacia, não abraçando, né, mas suportando as vísceras ali. Então, como que ela vai suportar se ela é um osso? Ela não vai suportar, né, só pelo osso, assim, uma coisa de suporte, mas ela vai dar fixação a algumas musculaturas, né? Alguns ligamentos, aponeurose, fáscia, entendeu? Então, consequentemente, uma alteração biomecânica ali pode alterar essas estruturas. Então, às vezes, pode ser até simples assim. Uma alteração biomecânica, né, uma pelve mais elevada que a outra, pode estar repuxando algum ligamento, e esse ligamento, consequentemente, pode ser aquele ligamento que faz inserção da bexiga, ou, né, da ureter, ou de uma outra víscera, que acaba atrapalhando a mobilidade ou a motilidade da bexiga e ocasionando a incontinência urinária? Pode ser. Por isso que a gente tem que avaliar. Então, sugestão, como que a gente avalia isso? Vê lá as espinhas ilíacas, tanto anterior quanto posterior. Avalie o pubis. Veja se o pubis, né, os dois estão alinhados. Também se não tem uma diferença ali. Palpa as estruturas ósseas, vê se a pessoa não tem dor, porque às vezes a gente palpa essas estruturas ósseas e a gente consegue ver que ela tem um aumento da hipersensibilidade. Ela tendo um aumento da hipersensibilidade nessas estruturas, pode ser também uma relação com aquilo que eu falei para vocês, sobre a inervação. Pô, então pode ser o sacro dela que está rodado? Pode ser, tá? Então, como sugestão, primeiro, né, eu faria isso. Avalie a mobilidade da pelve e aí, por meio disso, a gente vai lá e trata a pelve. Como que a gente vai tratar? Mobilizações, fortalecimento, alongamento. É assim que a gente trata a biomecânica. Ok? Então, também lá, o que a gente pode fazer na tentativa de controlar o tônus muscular ou a melhora da contratibilidade muscular? A eletroestimulação, né? A utilização do TENS, do FES. Então, tudo isso a gente consegue, né, numa tentativa de normalizar o tônus dessa musculatura, né? A contração muscular. Recruta mais unidades motoras, deixa o músculo mais específico. Então, a gente utiliza-se bastante dessa prática, tanto de uma forma isolada, quanto de uma forma combinada com os exercícios. A gente consegue fazer isso, porém, a única coisa a gente vai ter que, né, sincronizar aquela parte que eu falei para vocês, da contração, né, do aparelho com a contração muscular da pessoa. Então, aí você tem que aumentar a rampa, o tempo da rampa lá da contração do eletrodo, junto com o músculo da pessoa. Mas isso, conforme vai trabalhando muito tempo, a pessoa ela vai sincronizando isso, ela vai entender, ó, na hora que o aparelho contrair, você contrai, na hora que o aparelho contrair, você contrai. Então, aí ela vai ganhando especificidade e fica melhor também, tá? Com biofeedback, eu não sei se vocês já viram aparelhos de biofeedback, mas às vezes são aparelhos visuais, ok? Exemplo, que a gente bem utiliza isso, que é bem simples, que ele tem alguns eletrodos de contração muscular, tá? Ou que facilita a contração, é aquilo que eu falo. Você vai dar um exemplo para o seu paciente. Paciente, eu quero que você contrai com uma força de mais ou menos 80%. Eu não quero que você contraia 100%. Aí como que seu paciente ele vai ter essa percepção de contrair 80% e não 100%? É quase impossível isso. Com o sistema biofeedback, exemplo, tem lá na tela, né? Ele vai medir o esforço do paciente.
Aí você vai falar, paciente, eu quero, tá vendo aquela setinha? Então, quando você contrair, ela vai mudar os números lá. E quando você contrair 80%, ela vai chegar a 80%. Aí eu quero que você mantenha. E aí o paciente, de uma forma, né, mais específica, neurológica, ele vai ver aquela setinha chegar no 80% e vai tentar ficar contraindo ali naqueles 80%. Quando descer, falar, o paciente desceu, contrai, ele vai contrair mais. O paciente subiu, contrai. Então, é uma forma de especificar essa contração, melhorar essa contração, deixar mais inteligente, mais perceptível. E justamente utiliza o biofeedback, justamente naquele feeling que, na hora que a gente, putz, deu vontade de ir no banheiro, mas eu não posso agora, a gente segura. Mas a pessoa que tem incontinência não consegue. Mas aí o biofeedback, ele tem esse objetivo, de dar essa percepção, a melhora na contração, né? Ser mais inteligente na hora de segurar, de contrair, de diminuir a vontade, é mais ou menos isso o objetivo do biofeedback, ok? Tem os cones vaginais, que eles são recomendados também, são estruturas que não machucam, tá? Mas a mulher, ela coloca, ela penetra realmente na vagina dela, e ela tem uma textura que a mulher, ela consegue fazer o estímulo de contração, como se fosse assim, ó, paciente, você vai introduzir o cone durante o dia, tá? E aí você vai trabalhar, vai fazer sua vida normal, mas você lembra que tem um cone ali e você fica tentando contrair esse cone. É um estímulo perceptível. Então a mulher consegue fazer o esforço da musculatura mais intrínseca, tá? De uma forma, uma contração isométrica, né? E aí ela vai ganhando força e vai tentando sincronizar também algumas musculaturas inativas com as mais ativas. É mais ou menos isso. Uma reeducação postural. Então, é importante, foi aquilo que eu falei para vocês, olhar a pelve, sacro, né, a lombar, a torácica, que são relacionadas justamente com a inervação das vísceras, né, com a motilidade das vísceras, a inervação de algumas musculaturas do abdômen. Então, a gente tem que ter relação com isso e a gente tem que entender isso. Exercícios, né, de Kegel, que é como se fosse os exercícios baseado, não é um Pilates, tá? Não é um RPG, mas é como se fosse uma mobilidade. Se eu não me engano, esse Kegel, ele foi mais ou menos, ele introduziu, foi em 1988, eu acho que foi isso. Exercícios realmente da musculatura lombopélvica, né? E abdômen mais intrínseco, então foi isso que ele pensou. Então ele trabalha também junto com a respiração, conscientização corporal, só que ele utiliza mais a contração isométrica, isotônica, então excêntrica e concêntrica, e ele tenta trabalhar isso, ok? Mas é basicamente exercício de estabilização também, só que, porém, não é só de estabilização, ele alterna os dois, entre estabilização e mobilidade, né? Ou dinâmica. E o Pilates. O Pilates também ele é utilizado bastante nesse intuito, só que é aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Não adianta ter o Pilates, ter o exercício, ter o fortalecimento, ter a eletroestimulação, se a gente não incrementar tudo. A gente não pode ficar só naquele contexto, é por esforço, eu vou melhorar a musculatura aqui, a musculatura vai contrair e depois, tchau. Não é isso. Então a gente tem que pensar, é mobilidade pélvica, é motilidade visceral. Então, sabe, eu tenho que trabalhar isso, trabalhar bem o diafragma, trabalhar bem a lombar dela, fazer mobilização da lombar, da torácica, né? Mobilizar a pelve dessa pessoa, ganhar mobilidade nisso, fazer bastante alongamento na tentativa, né, de mobilizar essas vísceras, fazer que essas vísceras voltem a trabalhar normal, se encaixar ali, fazer um exercício cardiovascular com essa pessoa. Então, é aquilo que eu sempre falo para vocês, pessoal. Eu não gosto de falar de conduta, né? O que você vai fazer com o seu paciente? Porque, primeiro, a gente precisa avaliar o paciente. A gente tem que entender o contexto do paciente e a gente vai trabalhar o que eu tenho na minha mão. Eu não tenho um sistema de biofeedback, não tem como trabalhar isso. Eu não tenho como
né, eu não tenho tanta afinidade com cone vaginal, mas eu posso orientar meu paciente a ir lá na loja, comprar, fazer, utilizar, né? Mas eu tenho um recurso elétrico, eu posso utilizar? Pode. Eu tenho lá algum, sei lá, eu não tenho estúdio de Pilates, mas eu sei o princípio do Pilates, então eu vou trabalhar com isso. Então a gente tem que fazer esse trabalho conjunto, trabalhar tudo, basicamente tudo. Tudo bem? E aí, pessoal, da aula de hoje era isso, tá? Da gente falar um pouquinho da justamente, desculpa, justamente da saúde da mulher, a gente entender a saúde da mulher. Eu acho que isso sobre as alterações, né, tanto incontinência urinária, quanto vamos pensar na gestação, eu acho que isso não é complicado para ninguém de pensar, porque é um tema que vocês já vêm abordando faz tempo, eu acho que vocês já viram isso em outras situações. Comigo, eu lembro que algumas pessoas a gente falou um pouquinho de continência urinária semestre passado, então não muda isso, pessoal. Tanto quanto homem quanto mulher, vocês têm que pensar da mesma forma, né? Continência urinária é incontinência urinária, eu vou avaliar e vou tratar meu paciente, né? O que vocês têm que entender é que existe uma especialidade nisso, né? O fisioterapeuta, ele é especialista em saúde, né, da mulher. Então, eu posso fazer uma pós-graduação, né, uma especialização, e depois eu presto lá a prova para o COFITO, ganho a titulação e posso utilizar isso como um recurso de marketing para mim. Exemplo, pergunta-se, né, a vocês, quantas clínicas de fisioterapia vocês passam na frente, está escrito lá, fisioterapia especializada na saúde da mulher? Eu vou falar bem sério para vocês, eu nunca vi. Aqui na minha cidade não tem. Entende? Então, é isso que vocês têm que saber. Eu acho que, não de uma forma só, pensando na graduação, né, que vocês, quero me formar, lógico, mas eu acho que vocês já têm que ir montando a cabeça de vocês, porque alguns já estão termina esse semestre, outro semestre que vem, outros daqui a um ano. Então, o que que acontece? Já tem que ir montando na cabeça de vocês o que que vocês vão fazer pós-graduação, né? Tipo, depois que sair da graduação, o que que vai ser de vocês? Para onde vocês vão? Sei lá, vou para o hospital, vou fazer isso, vou fazer... Não sei. Mas vocês já têm que ir montando isso na cabeça de vocês. Porque assim, pessoal, a graduação é a mesma frustração que vocês têm. Eu acho que eu passei isso, eu acho que todos os professores passaram isso, eu acho que todos os profissionais, desde o melhor até o pior, sei lá, todo mundo passou isso. A gente está na graduação, a gente não tem muito tempo para quase nada, a gente só pensa em terminar a graduação e depois pensar lá na frente na nossa profissão. Não é isso. Eu acho que vocês têm que utilizar realmente a graduação de vocês justamente para vocês pensarem sabe, já sair bem preparados para que vocês vão fazer. Então, a saúde da mulher é uma área legal, eu acho que, tipo assim, aborda muita coisa, é uma área que precisa demais. Mulher, foi aquilo que eu falei para vocês, mulher cuida mais da saúde do que os homens. Além disso, na saúde da mulher, vocês trabalhar com gestante, né? Ou até antes, vocês vão trabalhar de uma forma preventiva com as mulheres. Então, é uma coisa muito mais gostosa, muito mais fácil você trabalhar com a prevenção do que com a reabilitação em si. Vocês vão ver isso. Então, é uma área que fica aberta, né? Uma área boa, uma área gostosa de trabalhar, uma área que tem campo, tem paciente, e vocês, né, já podem ir pensando nisso. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Tudo bem. Pessoal, quem não estava presente ainda, eu ia corrigir a atividade com vocês, mas eu vou esperar mais um pouco a atividade aberta. Eu vou mandar lá no grupo avisando que vai ficar um tempo mais aberto, porque ainda nem todos fizeram. E aí, para a gente não ter problema, né? Eu por mim já tinha fechado.
Mas aí, conforme a orientação pediu, né, que a gente tem uma data, limite para lançar as notas, para aguardar um pouquinho, porque tem alguns alunos ainda que não parecem que não estão tão interessados em realizar as coisas, então eu vou deixar, né, mais essa semana aberta lá. Mas aí semana que vem eu vou lá e corrijo. Mas assim, vocês tiveram dificuldade em realizar a atividade? Não. Então, assim, o link entrou certinho, vocês viram, né? Não tinha muito, foi o que eu falei para vocês, não tinha muito, assim, eu não queria pedir nada tão difícil, mas uma coisa simples, mas que vocês tivessem feito, né? Entrassem lá, olhassem e realizassem a atividade, tá? Eu vou pensando em outras coisas para a gente fazer. Eu acho que agora que a gente está mais acertado com o cronograma, não tem tanta coisa, eu vou pensar em algo diferente. Talvez na próxima aula a gente faça uma coisa mais dinâmica, porque eu estou sentindo essa falta de vocês que realmente é muito difícil dar aula remota, porque parece que às vezes eu estou aqui falando com ninguém, sabe? Por isso que eu até preparo. Pessoal, tudo bem? Vocês estão vivos? Porque fica um silêncio tão absurdo que, sei lá, pessoal, às vezes enlouquece isso, sabia? Mas eu vou pensando nisso, tá bom? Pessoal, continue firme, continue estudando, paciência, tá? Que tudo isso vai passar, ok? Então, dediquem-se ao estudo de vocês. Quem tem tempo, pessoal, vai pensando naquilo que eu falei para vocês, já vai pensando o que vocês vão fazer depois da graduação, né? Que área que vocês querem seguir? Sei lá, às vezes vocês já tem algum professor que vocês gostam daquele professor ou gostam da área daquele professor e vocês já querem fazer aquilo. Então, sabe, vai lá, pergunta o professor como que faz, quais os passos, o que você tem que fazer primeiro. Já vai pensando nisso, não deixa para depois, pessoal. Vocês vão ver que a graduação é um piscar de olho passa. Ah, professor, mas parece que eu não aprendi nada na graduação, parece que eu saí cru. É isso, pessoal. Infelizmente, é isso. A gente aprende, a gente vê tanta coisa, tanta informação, tanto que a gente não consegue gravar tudo. E aí, vocês vão entender que a vida é assim, que vocês vão aprender mesmo na hora que você estiver lá trabalhando. Na hora que vocês estiverem, aí vocês vão falar assim, nossa, na pós-graduação eu não aprendi. Na graduação eu não aprendi tudo que eu aprendi na pós-graduação. Eu vou falar para vocês, você aprendeu sim, e aprendeu muito mais. Só que aí quando você chega na pós-graduação, que você começa a ver outros temas, começa a ver outras coisas, você está mais preparado para aquilo, tá? Uma coisa que eu também sempre, eu não sei vocês, mas eu tive dificuldade muita, por exemplo, foi com anatomia. Então, eu entrei na graduação, não sabia nem que lado que ia fisioterapia, nem o que era fisioterapia direito, né? Eu só sabia que eu queria fazer fisioterapia, mais nada. E aí, segunda semana de aula, eu já estava lá no laboratório, na frente de um cadáver, tipo, aprende anatomia aí. Sei lá, é uma coisa muito difícil, é uma coisa diferente. E é uma coisa muito importante, porque a anatomia a gente aprende no primeiro, segundo semestre, é uma coisa que a gente vai carregar o resto da nossa vida. E a gente não vai ter mais oportunidade de ver aquilo. Então é estranho, mas é assim, pessoal. É assim, infelizmente é assim. Então, continue firme, né? Quem tem um tempinho, estudem as outras coisas, relacione lá, igual a gente falou agora do tema, né? Da cintura pélvica, né? Das alterações, tanto cifose, né? Quanto as lordoses. Então, quem tem tempo, pega lá, revisa um pouquinho, vai lá, olha o que é cifose, o que é a lordose, vê lá os plexos, né? Então, vê inervação autônoma, simpática, né? Das vísceras e parasimpática. Então, vai tentando relacionar isso. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Professora, eu tenho uma pergunta. Essa aula você vai colocar ela novamente no AVA, é isso? Ela já está lá na aula 10. Eu É acho que a que é minha 10. aula 10 não está assim, ela está diferente. Porque eu falei eu tinha falado no começo, Aline, que eu tinha alterado o material, mas já está lá a aula 10, aula 11 e a aula 12. Ah, e aí, ainda bem que a Aline perguntou isso, eu vou falar com vocês. Pessoal,
se vocês olharem, né, depois eu, qualquer coisa eu mostro aqui o livro para vocês, eu vou até fazer isso agora. Vou abrir o livro aqui de vocês e vou explicar isso para vocês, para não ficar... para a gente não ficar desentendidos. Ó, pessoal, esse daqui é o livro de vocês, né? Vocês sabem que o professor, da mesma forma que algumas disciplinas vocês têm o livro lá, né? O professor também recebe o livro didático e a gente tem que seguir exatamente o que está no livro. É isso que são as orientações, ok? Então, a gente tem que seguir esses temas, e aí quando você vem nesse tema aqui, vai estar relacionado ao capítulo do tema. Então, o que a gente faz é seguir esse tema. A gente tem que ir lá, pega esse tema, lê esse tema e aborda o que está no livro. É isso que a instituição pede. Então, vocês veem aqui, ó, é uma aula, 2 aulas, 3 aulas, tá? E aí, ó, tudo isso a gente já viu. Aí, ó, 4 aulas, sessão 2.1, a 2.3 é a quinta, a sexta, aí a sétima, oitava e a nona. E aí, ó, a 10ª é saúde da mulher, que a gente viu hoje. E aí, ó, 11ª, que é a semana que vem, doenças cardiovasculares. E aí, a 12ª é obesidade e a diabetes. Então, esses são os temas que a gente vai abordar nas próximas 2 semanas. Então, se vocês repararem, a gente tem mais 2 aulas, tá? Só que lá no AVA de vocês, aparece 15 encontros, se eu não me engano. Só que aí o material que eu vou postar para vocês, ele vai até a 12ª aula, que já está lá postado. Então, a 13ª, a 14ª e a 15ª, o sistema ele não conta. Por que seria isso? Não que o sistema não conta. Seria como aula dada, né? Como avaliação 1, avaliação 2 e lá a segunda chamada. Então, seria como essas 3 aulas. Então, para não ficar sem nada lá, e aí quando eu fico sem, fica aparecendo vermelho no meu portal, eu tenho que colocar alguma coisa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou repetir material lá. Então, por exemplo, você vai abrir a 13, a 14, a 15, vai estar igual a 12. Aí você vai falar, nossa, professor, tá tudo igual. É porque eu vou colocar isso para não ficar vermelho. Tudo bem? A não ser que vocês queiram, sei lá, um material diferente, alguma coisa diferente, aí eu posso postar lá, né, artigos, eu não sei. Mas se vocês acharem que é desnecessário, eu não posto. O que vocês acham? O que vocês querem? Professor, Sim. perguntar para o pessoal também, não sei se é eu que estou errada, mas eu acho que essa matéria que você está dando agora, para nós, não tem livro. Não tem disponibilizado o livro para nós no AVA. Isso para mim também não. Então, não tem para vocês porque ela é uma AMP, que é justamente só o material didático que chega só para o professor, que exclusivamente quem só prepara as aulas é o professor, entendeu? Mas eu estou explicando para vocês que mesmo como é as outras disciplinas, que vocês têm o livro, e aí, né, vocês vão seguir pelo livro, e aí, né, tem as atividades no AVA, que é a instituição que prepara, é justamente para isso. Por exemplo, uma Blended ou uma AMI, vocês têm atividades que a Croton posta, né? Que o sistema lá coloca, algumas videoaulas, algum material. E vocês recebem o livro, que é como se fosse uma forma de vocês estão estudando sozinho e sincronizado com o sistema virtual. Essa AMP, que eles falam, que é uma exclusivamente do professor,
é por a gente não ter uma aula prática. Mas esses são os temas que a gente tem que abordar ao longo do semestre. E eu estou explicando para vocês que só vai até a 12ª, tá? Para depois não ficar o material lá e vocês acharem que eu não postei a aula ou eu sei lá. Entende? Só para vocês entenderem também. Ok? Tudo bem, pessoal? Sim. Tudo bem. Tudo tranquilo. Então, pessoal, até semana que vem, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Quem não fez atividade, pessoal, faça. A atividade está lá, ok? Na unidade 1, aula 1, o link da atividade. É só entrar e realizar lá no Google Forms. Ponto. Quem puder reforçar isso no grupo lá de vocês, por favor, né? Quem puder fazer isso, mas eu vou reforçar mais uma vez que a atividade está acabando o tempo para fazer, tá? Mas tente ir incentivando também, ok, pessoal? E aí, semana que vem, tente chegar no horário que eu vou tentar fazer uma coisa mais dinâmica. Vamos fazer umas coisas mais de quiz, né? Que vocês trabalhem mais. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Pessoal, obrigado pela paciência, tá? E até semana que vem. É, professor, obrigada.